Sim. Sim? Ah, beleza. Obrigado. Obrigado. Eu preparei uns primeiros passos, alguns comentários bem rápidos sobre planejamento, tá? Então, vou falar hoje especificamente sobre plano de aula. E aí eu começo com um livro sobre planejamento, que é do Gandhi, que já é um livro mais antiguinho, mas que é muito interessante. E ele abre o livro com essa fala: a experiência não vem de se ter vivido muito, mas de ter refletido intensamente sobre o que se fez e sobre as coisas que aconteceram. Então, é interessante a gente parar para pensar isso. Então, que experiência não é só tempo vivido, mas a experiência é o processo de reflexão que a gente passa e a intensidade com que a gente vive aquilo. Então, é isso que a gente espera de vocês, que a cada aula vocês consigam refletir o que está sendo feito, o que está acontecendo e pensar em estratégias, o que pode ser mudado, o que pode ser acrescentado. Pensando nisso, eu coloquei aqui os níveis de planejamento só para a gente ter uma ideia que como que funciona. Nós temos o plano nacional, né? Depois nós temos o plano estadual, e aí nós temos o plano municipal, nós temos o currículo escolar, nós temos o plano de ensino ou disciplina, e aí nós temos a aula. Vamos dizer que o centro de línguas está mais ou menos aqui, né? O currículo escolar. Então, nós temos aqui um plano, um programa, um plano do curso que vocês vão ministrar, e o que nós vamos ver está nesse quadradinho aqui, que é a aula. Eu coloquei aqui um dentro do outro só para trazer a ideia de que há uma filosofia de educação no plano nacional, então, assim, eles têm uma concepção de ensino e aprendizagem, eles têm uma concepção de educação, uma filosofia que perpassa a educação, que ela vem aqui dentro desses outros que vão tendo conversões ou não, vão tendo similaridades. Não quer dizer que tenha que ser a risca. E aí eu coloco só uma perguntinha aqui, se você já teve curiosidade em ler o projeto escrito do CLDP, cada centro de línguas tem o seu projeto, é interessante estar lá, porque quando a Mayara, em outros encontros, falou bastante sobre abordagem comunicativa, e a gente viu lá os vídeos da professora Vera, ela falou sobre a questão do pós-método, essa questão de ir além do método e olhar para a especificidade do seu grupo de ensino, o seu grupo ali, isso são concepções, são filosofias de educação, de ensino que estão no projeto do Centro de Línguas, que prevê essa interação. Por isso que em alguns momentos a gente fala, olha, a interação, olha, vamos pensar como que a gente pode colocar essa língua em ação, tá? Isso são coisas que estão previstas dentro do Centro de Línguas. Eu trago aqui uma fala da professora Cibele com o professor Nelson Viana, que aí eles vão trazer exatamente sobre esses planejamentos, esses níveis de planejamento, que eles colocam assim: para um planejamento adequado, o professor deve se pautar não apenas em orientações de documentos oficiais e em conteúdos pré-estabelecidos em livros didáticos, mas avaliar as noções de língua e cultura que subjazem tais orientações e conteúdos. Ademais, é necessário refletir acerca de questões inerentes a seu contexto específico, como a motivação dos alunos, o grau de interesse, os recursos disponíveis na escola, a possibilidade de uso da internet em sala e fora dela, a natureza dialógica da linguagem e premissas teóricas do campo do ensino, a aprendizagem de línguas, entre outros inúmeros fatores. Esse texto, que eu já deixei lá como uma sugestão, que são reflexões teóricas para aula de língua estrangeira, que para quem participou daquela primeira fala antes do curso, que reuniu todos os centros de línguas, é, é um texto voltado para a aula presencial. Mas ele vem muito ao encontro aqui, porque vocês não vão só se pautar nas orientações de documentos oficiais nacionais. Então, não é para se pautar só nesse documento, nem tampouco é para seguir à risca o livro didático. Não é para pegar um livro didático e, eu vou seguir isso aqui e esse vai ser o meu plano. O que nós esperamos de vocês é que vocês consigam avaliar o contexto, avaliar as ferramentas. É o ensino remoto, porque também vocês vão avaliar o que vocês conhecem sobre ferramentas tecnológicas, qual ambiente virtual vocês melhor se adaptam ou trabalham ou conhecem. Então, essas adaptações, qual é a motivação dos alunos, qual é a motivação de vocês, qual é o objetivo dos alunos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente está pensando em planejamento. Se na aula presencial já é complicado você começar a dar aula num modelo online, é a mesma coisa, você precisa estar planejado, você precisa saber os momentos da sua aula, você precisa saber onde eu começo e onde eu termino, onde eu quero chegar nessa aula, para não ficar perdido.
eu tive, assim, na escola, se alguém mais teve, comenta aqui, sabe aquele professor que chega na sala e fala assim, gente, em que página nós paramos? Isso é um modelo clássico de um professor que ele não sabe onde ele está. Não vou ficar questionando o professor ou falando porque ele não preparou ou algo assim, ou é um excesso de carga de trabalho, é uma desvalorização e várias outras questões financeiras e políticas econômicas que isso engloba. Mas o fato dele chegar numa sala e perguntar em que página nós paramos, isso demonstra que não há um planejamento ou não há um preparo, um plano levando em consideração a motivação dos alunos, o contexto, o objetivo. É mais um seguir os livros didáticos, principalmente que são os mais comuns. Tá? Então é isso que nós não queremos. A Mayara já mencionou bastante isso em outros encontros. E aí, eu coloquei aqui, vocês devem lembrar desse modelinho que estava lá no texto da professora Cibele também, sobre as fases da aula. Então, assim, a fase 1, que é a seleção do material para apresentar os conteúdos desejados, que é o que vocês vão fazer hoje, vocês vão montar uma aula. Então, assim, primeiro de tudo, selecionar o material. Qual material que eu tenho? Quais são os objetivos pedagógicos que eu tenho? Quais são meus objetivos comunicativos e linguísticos? Qual é o meu desenvolvimento de letramento crítico? Qual é a minha concepção de ensino-aprendizagem? Aí a fase 2 tem o aquecimento, que algumas pessoas já mencionaram como essa introdução, né? Se não me engano, acho que é warm-up em inglês que mencionaram. Esse aquecimento, essa introdução do tema selecionado, como que eu vou mostrar para os meus alunos, o tema que nós vamos trabalhar, e aí eu venho para a fase 3, que é o trabalho com o material selecionado, e a fase 4, uma prática de uso livre, um fechamento. Então, pense que nós temos aqui fases e preparos que começam antes da aula em si e depois da aula propriamente dita. Então, a gente tem o antes da aula, o durante a aula e o pós-aula. E sempre pensando assim, para quem eu vou ensinar. Vocês mesmos já falaram bastante sobre perfil, sobre aluno e tudo mais. Claro, Edson, mas aí não é contraditório eu montar um programa e eu não tenho o perfil dos meus alunos agora, de imediato. Você não vai montar um programa totalmente fechado, rígido, que não consiga mudar nada. Só que você também não pode deixar, assim, deixa a vida me levar. Então, você tem que pensar dentro do plano do seu curso. Olha, eu vou trabalhar com o A1 de espanhol. Dentro do A1 de espanhol, eu tenho já competências, eu tenho objetivos comunicativos, eu tenho objetivos linguísticos que são pautados em documentos. Pode ser o quadro comum europeu, pode ser o material didático que vocês sintam familiaridade. Eu já tenho alguns objetivos traçados, eu vou complementando eles com os objetivos dos meus alunos. E aí eu tenho sempre que pensar, por que ensinar? Então, sempre pensar, acho que principalmente na língua estrangeira, essa relevância social é importante, a gente sempre pautar, né? Por que eu vou ensinar isso? Né? Qual é o uso dessa língua? E a gente vai pensar em letramento, a concepção mais básica, o mais simples assim, de letramento é o uso social, então é essa prática social da língua. O que ensinar, então definir aqui os conteúdos e como ensinar, que aí a gente vai entrar na abordagem de ensino e do professor. Então, como eu ensino? E, no fim, é uma avaliação, como verificar a aprendizagem. Vocês têm que ter em conta sempre essas perguntas. Para quem eu vou ensinar, por que eu vou ensinar, o que ensinar, e como verificar. Nós adotamos um modelo que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o que nós estamos montando. Para cada encontro síncrono, nós temos um modelinho desse, em síncrono e assíncrono. A gente organiza esse modelinho, que vai estar assim numa tabelinha, isso tudo numa página só. Esse aqui é o de hoje, então vocês vão ver que tem lá o nome de vocês, a língua estrangeira, o número de alunos, a duração da aula, quais são os objetivos da aula, então o que vocês querem com os objetivos. Lembrando que objetivo, gente, na disciplina de estágio que eu acompanhei, que eu acompanho, que eu estou substituindo esse ano, qual é o grande problema do objetivo de uma aula? O meu objetivo é ensinar o verbo to be, ou ensinar de um verbo. Ensinar um verbo, ele não é um objetivo de aula. Tá? Ensinar um verbo, ele pode ser um conteúdo. Então, o verbo em si, ele é um conteúdo, mas o que eu faço com esse verbo? Então, por que eu vou ensinar? Por que ensinar esse verbo? Aí eu tenho um conteúdo, um objetivo comunicativo, tá? Então, assim, dê preferência sempre a objetivos que coloquem seus alunos para desempenhar alguma ação.
isso é importante, aproveitando as ferramentas, colocar o aluno para praticar a língua, para ler, para conversar, para dar a sua opinião. Vocês vão escolher nesse modelinho. Edson, Sim, desculpa te interromper. Você pode desligar a sua câmera que está travando o seu áudio de vez em quando. tá travando? Tá, deixa eu voltar aqui. Vamos ver se melhora, veja. Então, nós vamos ter lá o nome do professor, a língua estrangeira, a duração, o número de alunos, o básico do plano, o objetivo da aula. Vocês vão escolher aqui se é síncrono ou assíncrono. Lembra que nós montamos o curso com encontros síncronos e assíncronos, não quer dizer que todo mundo tenha que fazer isso. Mas já é interessante ir pensando nesse plano de aula como um plano já para o seu curso. Porque lembra lá o pulo do gato? É exatamente isso. Vocês pararem para pensar que esse plano de aula, eu já vou gastar um tempo nele, então por que não preparar algo que eu vou utilizar? Quais são os conteúdos? Então vocês vão colocar os conteúdos aqui, os recursos. Então, esse arquivo que a Vivian montou, todas as indicações que vocês deram, tudo que a gente está mostrando e falando no curso, gente, aproveitem esses recursos, tá? Aproveitem essas ferramentas. Vai ser tudo uma página só, a gente vai ter a organização do tempo de aula. E essa é a grande sacada desse modelinho, porque nós colocamos aqui para dividir para vocês em momentos. Não tem um número exato de momentos, vai ser de acordo com a aula de vocês. Então, pensa aqui, o de hoje nós tínhamos 15 minutos de apresentação, 10 minutos para o flip grid, que acabou passando, 15 minutos de apresentação minha e o restante de tutoria. E aí nós temos qual é o papel do aluno aqui, qual é o papel do professor. Então, sempre dê protagonismo ao seu aluno. A proposta de pensar no papel desempenhado por docentes e discentes ajuda a refletir nossa concepção de ensino-aprendizagem. Então, quando eu paro para pensar qual é o meu papel enquanto professor, professora nessa aula, qual é o papel do meu aluno? E aí eu começo a pensar, será que o meu aluno está tendo um papel principal ou ele está tendo só um papel secundário, ele só está ouvindo? Então, começar a refletir sobre isso. Em que momento eu falo, em que momento os meus alunos falam, em que momento o meu aluno está no centro de todo o processo educativo, em que momento eu estou à frente. E dividir as aulas em momentos lhes ajudará a organizá-la. Então, isso também é bacana para pensar. Porque seria um pouco vago para a gente dizer assim, é uma introdução, um desenvolvimento da aula e uma conclusão da aula. Então, assim, esse modelinho de introdução, ele às vezes fica um pouco vazio, assim, mas tá, introdução como? Então, pensar qual é o primeiro momento, o de início, quais são os momentos do meio, quais são os momentos que estão lá, que, voltando nessa imagem, que é o trabalho selecionado. Então, qual é o aquecimento dessa aula é um momento, qual é o momento com o material selecionado e qual é o momento de prática livre e de fechamento. Então, são esses momentos que a gente coloca aqui. E no final do plano, nós colocamos a avaliação, que pode ser feito para observar se os objetivos da aula foram cumpridos. Então, a nossa pergunta é essa. Então, o que eu posso fazer nessa aula para dizer assim, olha, eu consegui cumprir ou não os objetivos propostos? E quais são os recursos de personalização pós-avaliação? Personalização é quais são os recursos de feedback pessoal você pode dar para o seu aluno, quais as indicações pessoais vocês podem dar para os seus alunos. O que eu coloquei aqui como indicação? Evite deixar a avaliação para momentos finais do curso. Isso não permite ter uma visão do percurso. Lembre-se que a avaliação não se resume à aplicação de uma prova ou teste final. Isso é importante. Não adianta você aplicar só uma prova no final do curso, porque assim, se acabou o curso, a ideia é morta. Então se nós chegamos no final do curso e aí eu descubro que o meu aluno estava com dificuldade em um determinado ponto, ou alguma outra coisa que aconteça, se eu só descobrir isso no final, acabou. Então, pensa sempre que, utilize atividades, exercícios, tarefas, conversas, avaliação, gente, não é só avaliação escrita. A gente tem que sair dessa caixinha que nós entramos, de que, a avaliação é prova. Isso foi dito para a gente, que a gente vivenciou em muitos casos na educação básica, de que a avaliação é uma prova, é um teste escrito. Então, a avaliação ela tem um dia que ocorre, ela tem uma semana que ocorre, e na verdade essa semana de avaliação ela só contribui para a ansiedade do aluno, para desespero, para nervosismo. Então, assim, uma avaliação contínua. Eu coloquei
umas referências aqui, que vão estar lá como indicação. Então, esse livro eu indico, que é o Ensino Híbrido, que é nele que nós nos pautamos para montar o plano, esse esse livro de planejamento e esse texto que está lá também da professora Cibele com o professor Nelson Viana. Para vocês terem uma visão geral do plano, nós disponibilizamos ele assim para vocês, sem nada escrito, tá? Ele é uma página só, ó, e aí eu vou completando com as minhas escolhas. Gente, foi uma exposição bem rápida, só para vocês verem o modelo que nós estamos, vou abrir minha câmera, o modelo que nós estamos utilizando. Não tem nada assim de ultra novo, assim, nossa, eles estão reinventando a roda. Não, na verdade é uma caracterização básica do seu grupo, quantos alunos, qual a língua estrangeira, quais são os objetivos da aula, quais são os recursos, quais são os momentos da aula, né, como que essa aula vai acontecer, o passo a passo e uma avaliação. Então, é algo bem simples. Nós disponibilizamos lá para vocês no Moodle. Já tá liberado, Mayara? Está visível? A aula de hoje e o dessa semana já está visível já. Porque lá na aula de hoje nós deixamos nós deixamos a atividade de diário reflexivo, nós deixamos o plano de aula, nós deixamos essa apresentação, nós deixamos o texto da professora Cibele, que é uma leitura opcional para quem quiser, tá? E nós deixamos o modelo do planinho para vocês pensarem na aula de vocês. Uma que surgiu foi, qual é o tempo de aula que eu tenho que fazer? Qual é o tempo de aula? Nós deixamos lá como 1h30, que seria um encontro de vocês. Aí a gente pode pensar, se achar que é muito, a gente pode diminuir para 50 minutos, um horário de aula da educação básica, ou deixa 1h30, que é um encontro, que geralmente, pelo menos em Assis, é uma aula. Sim, Thaís, esse plano é para entregar até segunda-feira, porque a próxima aula nós ainda continuamos com o modelo de sala de aula invertida. Então, semana que vem, nós vamos debater como foi esse planejamento de vocês, quais as dificuldades que vocês enfrentaram, que tipo de conclusões nós podemos tirar, aprendizados que nós podemos, porque aí vocês vão ter colocado em prática. A ideia é começar hoje, tanto é que lá no Moodle vai estar liberado a aula de hoje e a dessa semana. Geralmente eu libero só depois da nossa aula, se vocês se recordam, e aí, na verdade, já liberei agora. E aí vocês vão lá na aula assíncrona dessa semana e lá vai ter as orientações. E no de hoje vai estar o modelo que o Edson apresentou. Isabelle, nessa atividade do plano de aula, é um plano de aula para cada um. Vocês não vão fazer em dupla essa semana, tá? Vai ser uma atividade para um planinho de aula para cada um, porque a gente quer realmente olhar com um pouquinho de atenção para o plano individual de cada um. A Yane perguntou, quando a aula é assíncrona, também tem o tempo? Vamos trabalhar com um tempo de 1h30, tá? Para ter um padrão todo mundo. E aí, em relação aos momentos, nós no curso, né, das aulas que eu, o Edson e a Vivian estamos montando, nós colocamos mais de um momento. Mas isso fica a critério da própria organização do professor. Cada professor tem uma maneira de ser e tem uma maneira de expressar isso num documento que é o plano de aula. Lembrem-se que o plano de aula é um documento institucionalizado. Num concurso, é isso que a gente tem que apresentar, em qualquer esfera, quer dizer, mas no INFISP, no Instituto Federal, enfim. Mas, enfim, um plano de aula é um documento importante. E aí, no artigo do Nelson e da Cibele, por exemplo, eles colocam 3 momentos de aula, que é o pré, durante e o fim. Enfim, eu e o Edson colocamos mais de um momento, porque nós colocamos tudo. Momento 1, informes. Momento 2, atividade. Momento 3, discussão. Momento 4, encerramento e despedida. Nós colocamos tudo, mas se vocês quiserem ir direto para, né, não precisar colocar momento 1, informes, não tem problema, porque aí, enfim, fica a critério de vocês, entendeu? E os momentos, para a gente, serviu para organizar o tempo que nós tínhamos em cada atividade. Então, assim, os informes, vamos trabalhar com 10 minutos só de informe, 5 minutos de informe.
você vai fazer uma apresentação, então 10 minutos para apresentação. Olha, os alunos vão... Lembra que a gente fez na semana passada os estudos de caso, e a gente falou, olha, vocês têm 40 minutos para cada estudo de caso, porque estava dentro desses momentos. Então, se vocês fizeram o estudo de caso, a gente ainda teve tempo de voltar e terminar. Tudo bem que alguns momentos excederam, né, dentro do nosso planejamento, mas a gente tinha um norte certo a ser seguido e o que nós queríamos alcançar naquele encontro. Um só, Túlio, você escolhe no seu modelo, você vai fazer encontro síncrono ou assíncrono. Gente, quem não tiver dúvida, quiser, vão estar dispensado, pode ir saindo da sala. E nós vamos ficar aqui mais uma meia hora ainda, então, só para responder essas dúvidas. Então, assim, Edson, beleza, eu entendi, vou fechar aqui, porque às vezes abrir mais de uma tela e ter que pesquisar e testar recursos e tudo mais pode travar o computador. Vou fechar, nós vamos continuar aqui nessa sala principal.